Adeptos, tá difícil, tá fácil não, tá bem complicado, tá? A gente tá tendo que ter um coração muito forte, porque do coração a gente não morre mais. O Benfica tá testando a nossa saúde como adepto do time. Agora vocês vão ver nesse vídeo o pós-jogo entre Benfica e Boa Vista. 1 a 1, foi pros pênaltis. Você já vai saber como é que foi. E aí, meu povo, Cameron de novo. Eu tô aqui para poder fazer a análise do pós-jogo entre Benfica e Boa Vista. O jogo foi 1 a 1 e foi para disputa de pênaltis entre a meia-final da Taça da Liga Portuguesa. O jogo aconteceu agora há pouco, terminou agora há pouco, e eu já estou aqui para poder fazer a análise do pós-jogo, de como foi a movimentação e o jogo no estádio lá em Leiria, entre o nosso clube e o encarnado Sport Lisboa e Benfica contra o Boa Vista. O jogo começou bem. O Benfica começou o jogo bem. Começou o jogo indo para cima. Começou o jogo pressionando o time do Boa Vista. O time do Boa Vista estava com 10 desfalques para esse jogo. E além disso, tinham 12 jogadores com menos de 23 anos. Mas isso não impediu o Boa Vista de fazer um bom jogo contra o Benfica. Foi um jogo bem acirrado, um jogo bem bloqueado. Eles se armaram muito bem para jogar contra o time do Benfica. O técnico Petit realmente criou uma arapuca para que o time do Benfica caísse. Quase o time do Benfica caiu na arapuca do técnico Petit. Mesmo com esses desfalques, conseguiu fazer frente ao time com o maior orçamento, que é o Benfica. Então o Benfica começou bem, começou pressionando o time do Boa Vista, começou fazendo boas jogadas, começou criando jogadas, coisa que não faziam nos últimos jogos. Isso deu uma esperança para nós adeptos, para toda a torcida do Benfica em relação ao jogo do Boa Vista. Porém, o Boa Vista sempre ali no início do jogo teve uma transição rápida. Ele conseguia sair no contra-ataque de forma muito rápida, igualando o jogo com o Benfica. O Benfica começou bem, mas ele não era senhor do jogo. O Boa Vista conseguiu sempre ali com escapadas rápidas, com transição rápida, igualar quase que o jogo com o Benfica. Mas não era Natal. Mesmo assim, o Boa Vista deu um presente para o Everton. O lateral, o defesa direita do Boa Vista estava improvisado como central e numa jogada, numa atrapalhada, trombou ali com o central do Boa Vista do seu próprio time e deixou a bola sobrar para Everton Cebolinha, que não perdoou e marcou o primeiro gol do time do Benfica. Nesse momento, o time do Benfica estava a pressionar o time do Boa Vista e conseguiu o gol. Parecia naquele momento que o time ia deslanchar, porque dali mais 2, 3 jogadas ali o Benfica quase marcou o segundo gol. Inclusive, o próprio Everton Cebolinha perdeu um gol quase na entrada da pequena área. Foi bater com a canhota e deu de canela na bola. A bola subiu por cima da baliza. Um adendo, o Everton Cebolinha no primeiro tempo começou jogando muito bem. Ele invertendo o jogo, às vezes ia pela direita e às vezes ia pela esquerda, trocando as posições com o Diogo Gonçalves, tentar ali ludibriar a defesa do Boa Vista, que ficou atenta, mas em algumas dessas movimentações conseguiu arranjar um certo perigo para a defesa do Boa Vista. Então, no primeiro tempo, o Everton foi um dos jogadores mais importantes do Benfica. Um jogador que também teve uma passagem interessante foi o ponta de lança, o avançado Yarechuk, que nessa formação de hoje, diferente dos últimos 2 jogos do Nelson Veríssimo, o ponta de lança, o avançado de referência, praticamente não tocava na bola. E no jogo de hoje, Yarechuk participou bastante do jogo. O que faltou mesmo foi ali um extremo ou um médio conseguir
dar um passe de qualidade para que ele pudesse arrematar para o gol e fazer o seu gol. Não teve praticamente nenhuma chance ali sozinho ou com a bola limpa para poder arrematar o gol, e participou muito na criação de jogadas e abrindo espaços para a entrada, às vezes do João Mário, às vezes do Diogo, às vezes do Everton Cebolinha. Já no segundo tempo, o técnico do Boa Vista, o Petit, fez algumas mudanças no Boa Vista e o time voltou muito melhor do que saiu no primeiro tempo. E já merecia o gol de empate, que veio também de um presente dado pelo central do Benfica, o Morato, que fez um pênalti bem infantil no jogador do Boa Vista. Logo no início do segundo tempo, o jogo estava empatado com um golo para cada time. Nesse momento, a partir daí, o Benfica diminuiu a sua velocidade, não conseguiu mais jogar, e o time do Boa Vista começou a acreditar que pudesse realmente vencer o jogo, e foi melhor do que o time do Benfica por quase todo o segundo tempo, menos ali nos últimos 5 minutos finais, onde o técnico Nelson Veríssimo trocou boa parte do time e mudou de um 4-3-3 para um 4-2-4 para tentar fazer o abafa no time do Boa Vista. Quase conseguiu um gol ali com um chute de fora da área do Pizzi, mas que o guarda-redes, o arqueiro do time do Boa Vista, fez uma ótima defesa. Outro adendo que eu posso colocar é que o time do Boa Vista, no segundo tempo, teve 2 ou 3 chances ali de gol que, se não fosse o goleiro Odisseias, o Benfica tinha sido vazado na sua baliza. O jogo ficou muito travado daí em diante, e quando chegou ao final, ali pro meio do segundo tempo, já se percebia que nenhum dos times iam conseguir furar a defesa do time adversário, e o jogo estava a se encaminhar para os pênaltis. O que eu posso dizer é que o time do Benfica ainda não apresentou nenhuma evolução de jogo com o Nelson Veríssimo. Saiu o técnico anterior, que estava a ser contestado, que era o Jorge Jesus, entra o Nelson Veríssimo com outro tipo de forma de jogar, e o time ainda não evolui. E aí fica a pergunta, será que a evolução do time, o problema era realmente o técnico, ou alguns jogadores estão jogando abaixo do que deveriam jogar e teriam que dar passagem para outros jogadores que estão querendo jogar melhor? O Gil entrou hoje e entrou bem. Da outro jogo, o Lázaro entrou melhor e hoje já é titular no lugar do Gilberto. Acho que os jogadores que estiverem treinando melhor, que entrarem no jogo melhor, tem que entrar, e os medalhões do Benfica precisam sair, até para se sentirem com mais vontade de voltar a jogar e a vestir a camisa titular do nosso time, o Benfica. E agora, para finalizar o vídeo, eu vou dar a nota dos jogadores desse jogo. O goleiro Odisseias foi um goleiro que jogou bem, o arqueiro. O guarda-redes hoje jogou muito bem, fez defesas importantes, teve uma cabeçada do centroavante, do ponta de lança do time do Boa Vista, que ele teve que fazer uma defesa muito difícil, e sem contar que ele fez defesas também na disputa de pênaltis. Então ele jogou muito bem, ele fica com nota 8. O lateral, o defesa direita, o Lázaro, ele poderia ter jogado melhor, jogou abaixo do que ele pode jogar, mas também não comprometeu no jogo, então ele vai com a nota média 6. Vertonghen, o central, ele também não comprometeu, jogou ali próximo da média, mas na disputa de pênaltis ele chutou a bola na trave. A gente poderia estar aqui falando de um vídeo em que o Benfica poderia ter sido eliminado por causa de um chute do Vertonghen na trave. Então a nota para ele é 6. Morato, que é o outro central que jogou junto com o Vertonghen, foi o que cometeu o pênalti de forma infantil no centroavante do Boa Vista, então ele vai com nota 5. Grimaldo, o lateral pela esquerda, o defesa esquerda, ele participou do ataque como sempre, mas deixou a defesa aberta como nunca. Weigl recebe nota 7. E por que nota 7? Ele continua não jogando tão bem assim. Jogou bem simples no jogo, mas foi o responsável pelo gol da classificação na disputa de pênaltis 3-2 entre o Boa Vista e o Benfica. Bateu o pênalti que fez com que o Benfica passasse para a final
da Taça da Liga de Portugal. Pedro Bernardo, totalmente perdido hoje, totalmente perdido no jogo, fez falta onde deveria fazer. No começo do jogo estava fazendo falta nos jogadores do Boa Vista, no meio do campo, onde não tinha necessidade de fazer falta, errou passe, totalmente mal hoje, não foi um bom dia do Pedro Bernardo, já vi jogar melhor, hoje não jogou tão bem, vai com nota 4. João Mário, o melhor jogador do Benfica nos últimos 5, 6 jogos, também jogou abaixo do que poderia jogar, começou bem o jogo, como toda a equipa começou, mas depois ele caiu bastante pela caída que ele deu. Ele vai com nota 6. Everton Cebolinha poderia ter aproveitado melhor a oportunidade da titularidade, não vem sendo titular há muitos jogos, vem entrando e não vem entrando tão bem. Essa era uma oportunidade de começar o jogo como titular e fazer o seu nome. Começou ali, já fez um gol, poderia ter jogado melhor, mas também teve uma curva descendente ao longo do jogo que deixou ele com uma nota ruim. Ainda vou dar a nota 7 porque foi decisivo e fez o gol do Benfica. Participou muito do primeiro tempo. Se tivesse participado melhor do segundo, tinha sido o melhor jogador da partida, que para mim foi o goleiro Odisseias. Diogo Gonçalves teve um jogo bem discreto, não foi ruim, mas também não foi o melhor jogador, então teve um jogo discreto. Alternou ali junto com o Everton de posição, do lado direito para o lado esquerdo, nota 6. Yaremchuk participou bastante do jogo, correu, creio que no ataque acho que foi o jogador que mais correu, que mais se doou, não conseguiu receber uma bola limpa para poder fazer arremate para o gol, mas conseguiu colocar jogadores próximo para poder fazer gol. Ele vai com nota 7. Agora, o time do Benfica fica a aguardar o jogo de amanhã entre Sport e o time do Santa Clara para ver quem vai ser o outro time que vai disputar a final no sábado da Taça da Liga de Portugal entre Benfica e o vencedor desse jogo. O Benfica agora fica a aguardar e descansar e treinar para pegar o time que provavelmente será o Sport. E contra o Sporting, se jogar como jogou hoje, com certeza vai perder o campeonato. Então tem que treinar, tem que evoluir esse time. Esse time não pode ficar burocrático como está jogando nesses últimos 3, 4, 5 jogos. Tem que melhorar e tem que evoluir e tem que surpreender o time do Sport ou qualquer um dos times que chega na final. Até porque contra o time do Boa Vista, nós achamos, eu mesmo achei, que o jogo seria muito mais fácil e o jogo foi bem complicado, bem difícil. O time do Boa Vista realmente dificultou o jogo. Então, aqui a gente fica na espera, fica torcendo que o técnico Nelson Veríssimo consiga ali encaixar o time para que possa disputar a taça da final no sábado e sagrar-se campeão. Se você gostou do vídeo, continua a assistir os meus vídeos. O canal é pequeno, mas se você gosta de acompanhar o Benfica, se você gosta de saber todas as notícias do Benfica, não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de dar o like e subscribe nesse canal, que é um canal de um adepto apaixonado pelo futebol e também apaixonado pelo Benfica. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau.